Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e tem alguns dias já que eu não faço nenhuma gravação. Hoje atendido ao aluno Júlio de Paulo, Júlio é do nono ano do Vespertino, Mauro Jacinto de Freitas. Ele ficou com uma dúvida sobre a sequência com que as atividades estão indo para casa, né? Aí hoje eu fiz um vídeo aqui, bem rápido. É um tutorial para ele e eu acredito que seja a dúvida de muitos estudantes, principalmente em relação ao conteúdo de história e como ele é distribuído. Beleza? Nós vamos para lá agora, através do sistema OBS, fazer a segunda parte do trabalho lá. Valeu? Beleza, pessoal? Então eu começo daqui, tá? Eu vou seguir o exemplo do Júlio, porque basicamente a aula ela é para ele atendendo a um pedido, uma dúvida dele. Então vamos lá. Primeira parte, eu separei aqui uma linha do tempo, tá? Ela é uma linha do tempo. A gente usa muito em história. Deixa eu dar um F11 aqui. Aqui é uma forma como a gente divide a história. Uma observação importante no Ocidente, tá? Nós, da cultura ocidental, nós usamos esse tipo de organização. Não significa que todas as nações elas utilizam a mesma sequência. Então, deixar bem claro que isso é da história ocidental, porque a gente trabalha com um conceito na história que é o tempo histórico e tempo cronológico. Por exemplo, no tempo cronológico, basicamente todas as nações do mundo nesse momento estão no ano de 2020. As datas e as horas dependem dos fusos horários. Mas, por exemplo, eu tenho um país, eu vou ter estados, vou ter países, por exemplo, que a tecnologia que eles têm são da década de 70, em caso de alguns países até década de 50, 60, depende. E também eu tenho grupos tribais que vivem como no final da pré-história. Então isso seria o tempo histórico. Eu tenho povos em tempos históricos diferentes. O tempo cronológico ele é válido para todos. É bom a gente entender isso. Aqui na tela, o que está visível aqui é o seguinte. Pré-história, né? Basicamente é uma matéria que nós estudamos no sexto ano. A Idade Antiga também é conteúdo do sexto ano. Idade Moderna e Idade Média são conteúdos que nós estudamos no sétimo ano. Final da Idade Média, transição para a Idade Moderna, nós estudamos os conteúdos relacionados a esse período no oitavo ano. E a Idade Contemporânea, a transição do moderno para a Idade Contemporânea, nós estudamos no nono. Aí, Júlio, nós chegamos aonde é o ponto que eu quero. Cada fato que está aqui embaixo, é importante a gente entender que são os que nós chamamos de pontos de ruptura. A história trabalha com dois conceitos básicos, ruptura e permanência. Não é que as coisas permanecem exatamente como elas eram antes, mas se mantém aquela ideia. Vamos pegar, por exemplo, o cristianismo. O Júlio ele é muito fã um grande leitor de teologia. O cristianismo ele não é igual à sua essência lá na origem. Ele passou por transformações para adaptar a questão do tempo histórico. Porém, uma coisa que é interessante dizer é que no decorrer dos anos ele vem se adaptando às necessidades dos novos tempos, mas ele não perde a sua essência, que é o cristianismo, que usa a Bíblia como um livro sagrado, e aí vai. Quando nós temos a ruptura, significa que nada foi igual a antes. Então, vamos lá. Pré-história. Pré-história é considerado período anterior à história, ou seja, aquilo que vem antes. Então, nesse período, é considerado que a história começa quando o ser humano inventa a escrita, por volta ali do ano 4000 a.C., na Suméria. Os sumérios, né, principalmente sacerdotes sumérios, e quem era do setor administrativo é que cria um sistema de escrita para tentar minimizar e resolver o problema em relação ao controle de Estado, né? Também aí surge a divisão do trabalho, o controle maior do Estado, a ideia de Estado surge aí, a ideia de política surge aí,
mas nós não vamos aprofundar nisso. Roma, é porque na Idade Antiga nós estudamos Mesopotâmia, depois nós estudamos dois tipos de civilizações, as ocidentais e as orientais. Orientais nós estudamos a civilização chinesa e a civilização indiana. A gente acaba não passando por outros povos também que são grandes. Quando a gente vem para a história ocidental, a gente estuda Grécia, Roma, a Mesopotâmia ali naquela transição entre Ocidente e Oriente, mas estudamos a Mesopotâmia, Egito, e nós estudamos duas grandes civilizações, que vamos dizer assim, é quando a civilização ela atinge o seu esplendor máximo, que é Grécia e Roma. Roma, mais ou menos por volta do ano de 399 para 400, ela sofre um colapso e você tem a queda do Império Romano. Então, está aqui marcando como um ponto de ruptura. Não significa que tudo da Idade Antiga foi abandonado, mas você tem um ponto onde duas idades se rompem, né? E você nasce um novo tempo. Esse novo tempo não foi legal, foi a Idade Média, foi um período complicado, turbulento. Tem ali as suas belezas também, desenvolveram algumas tecnologias, mas é um período meio sombrio da história humana. Na Idade Média para a Idade Moderna, você tem como marco a tomada de Constantinopla pelos turcos. Por que Constantinopla? Depois que o Império Romano rompe, ele se divide em dois, Império Romano Oriental e Ocidental. Constantinopla ficou sendo o Império Romano Oriental e basicamente na Europa se fragmentou e formou o feudalismo. Quando cai Constantinopla, é o último ponto, é o último vínculo histórico com a antiguidade em relação ao Império Romano. Então por isso que é um marco inicial. Outro grande marco inicial também que eles colocam da Idade Moderna é a expansão marítima, que aí os europeus vão chegar aos 5 grandes continentes. E por último, nós chegamos na idade que nós estamos hoje, que é a Idade Contemporânea. Alguns historiadores eles usam um termo, é um termo até da sociologia, né? Tá aqui o nosso amigo o Zygmunt Bauman, né? Pós-modernidade, é um livro de cabeceira, tá aqui. Que basicamente ele fala sobre a era pós-moderna, que é pós-1985, que é a queda do Muro de Berlim. Beleza? Eu vou parar aqui e vou seguir agora para a próxima ficha. Essa aqui é um panorama geral. Quando nós trabalhamos com história, você vai ter que aprender a fazer duas coisas, que é bem importante. Primeiro, você entender que a divisão histórica, todo o conteúdo por sala, a gente estuda fatos que ocorreram no mundo e fatos que ocorreram no Brasil. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Nós tivemos um incidente no Líbano. O que é esse incidente no Líbano? Ele afeta a gente diretamente? Não, ele afeta indiretamente por causa, às vezes, de uma questão econômica, uma parceria econômica. Mas nós sabemos que aconteceu no Líbano, nós sabemos que está acontecendo várias coisas no mundo. A Covid é um problema mundial, mas paralelo a isso também nós vivemos uma história no Brasil. Então, Júlio, quando nós chegamos no 9º ano, a linha do tempo ela segue dois caminhos, né? Quais seriam esses caminhos? Que é até um pouco complicado. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Isso aqui é outro modelo, nós não vamos utilizar. Cadê você, material? Aí o professor, em vez de separar o material para fazer o vídeo mais rápido, ele não separa. Então vamos lá. Eu vou acessar. Vou pegar aqui a linha do tempo, idade contemporânea, que é o que nos interessa. A primeira matéria que nós estudamos nesse ano de 2020, quando ainda a gente estava trabalhando aí na Mauro Jacinto, foi Segunda Revolução Industrial. Eu gosto de seguir essa linha, eu sempre sigo dela, aqui cobra. Você segue, Brasil Escola, site muito bom, vou usar aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. Aqui nós temos alguns pontos interessantes, né? Tem uma obra de um autor chamado Eric Hobsbawm, que ele escreveu um livro chamado O Breve Século XX, A Era dos Extremos, que ele analisa o mundo de 1914, basicamente, e ele vai até 1985, que é o colapso da União Soviética. Zygmunt Bauman,
Ai, gente. Robensbal, ele segue uma sequência histórica, que é basicamente o que a gente estuda no nono ano. E qual que é essa sequência, né? Ela está aqui. Basicamente, nós começamos com a Primeira Guerra Mundial, 1914 ali a 1918, tá? Paralelo a isso, o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos no período da República Velha, que é a matéria que você está estudando. Então você vai ter que fazer uma linha do tempo. Uma dica que eu dou para todo estudante é que você faça uma linha do tempo. O que está acontecendo na Europa nesse momento, no mundo, e o que estava acontecendo no Brasil naquele período. Aí você vai fazer o cruzamento dos dados. Então você vai ver, por exemplo, o desenvolvimento industrial brasileiro, ele acontece muito rapidamente em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil não tem como importar bens da Europa, ou bens de consumo, ou até mesmo dos Estados Unidos, e se vê obrigado a fabricar no mercado interno. Então, é um fator que interfere diretamente na economia brasileira de 14 a 18. Aí você tem ali em 1917, né, a Revolução Russa de 1917, que também é a matéria que nós estudamos. Nós entramos então na matéria que está agora, se eu não me engano, no quarto ou quinto PET, que é o período entre guerras, né, que é a crise de 1929, fortalecimento dos regimes totalitários europeus, Guerra Civil Espanhola, e nós seguimos para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu não vou além daqui, porque nós paramos aqui. Depois disso vem o ciclo da Guerra Fria, né, que no mundo, e uma série de outros fatos históricos. Mas Segunda Guerra Mundial é o próximo conteúdo que vai entrar nos PETs. Então depois, qualquer coisa, a gente conversa sobre ele. Segunda Guerra Mundial, aqui basicamente é um ponto. Deixa eu ver aqui, Mundo Educação, muito bom também esses sites, são bem seguros em relação à informação. Nada contra a Wikipedia, mas já peguei muita informação equivocada, principalmente sobre informação, beleza? República Brasileira. Eu vou dar uma parada aqui. No nono ano agora, nós estamos estudando o que nós chamamos de República Velha, foi aonde eu peguei. Essa linha do tempo que está aqui no seu quadro é todas as matérias que você vai estudar esse ano, principalmente no nono ano, mesmo através do trabalho remoto, que é a República Velha, a Era Vargas, a República do Populismo, ditadura militar, Nova República, né, 1984 até hoje. O próximo conteúdo não foi ainda, vai ser Era Vargas. A República Velha a gente pega de 1889 a 1930. Aí nós temos um ponto de ruptura. Você lembra dos pontos de ruptura que nós falamos mais no início desse vídeo? Aí nós temos Vargas, 1930 a 1945. Depois nós pegamos uma República Populista, de 45 a 64. O período da ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. E a Nova República, de 1984 até a última eleição presidencial agora, no ano de 2018. 2018 foi a eleição do atual presidente da República. É chamado República Nova pós-redemocratização. Ditadura militar, sim, houve ditadura militar no Brasil, me prove o contrário, porque até agora só, como se diz, ideias papafuta, né? Essas ideias de jirico aí de quem abre um canal no YouTube e começa a falar para lá. Tem várias perspectivas sobre a ditadura. A República do Populismo é um ciclo que eu acho bem interessante, principalmente o período JK, Juscelino Kubitschek, eu gosto muito, né? Aprendi a gostar por causa da professora Penha, que falava muito do JK, apaixonada com o governo JK. Agora vamos começar a fazer o paralelo. De 1889 a 1930, nós temos a República Velha, Júlio, que é a matéria que chegou para você, que você ficou com dúvida, que você tinha estudado Revolução Revolução Russa, e depois já veio República Velha, né? Início da República Velha, a queda da monarquia, a transição para a República Velha. Tem um vídeo já no meu canal que fala sobre isso. Então, quando você pega ali de 1889 a 1930, o que eu falo? De 89 a 30, nós temos Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa acontecendo na Europa, na Rússia. Primeira Guerra Mundial aconteceu em vários países europeus, envolvendo algum norte da África.
Depois você pega nesse ciclo, vem a crise de 29. Aí que vem um ponto interessante. A crise de 29, basicamente, ela é uma das grandes responsáveis para que Vargas, de certa forma, chegue ao poder. Então, olha a interferência do fator externo dentro da política interna. É isso que eu quero que vocês entendam. De 1900 a 1945, você tem que entender que é o surgimento de regimes totalitários. Vargas tinha características totalitaristas. Como Vargas tinha características totalitaristas, o Brasil ele caminhou alinhado até certo ponto com a Alemanha nazista durante um tempo, né? Inclusive a nossa CLT é baseada na Carta de Lavoro do Benito Mussolini, né? que era o fascismo italiano. Até 1945, né, com a participação das forças expedicionárias da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, com a crise do sistema totalitário, né, a derrota do nazismo, do fascismo, né, o general Franco, enfraquecimento de outras ditaduras totalitárias de extrema direita na Europa durante esse período, Vargas também ele começa a conhecer o seu declínio no Brasil. E em 45, basicamente, ele cai. Ele vai voltar para a política nacional depois de da década de 50, 54 mais ou menos, só que ele já volta com outra perspectiva, outra mudança. Mais uma vez, o fator externo influenciando o interno. Outro fator marcante, ditadura militar de 64 a 85. O mundo vivia a Guerra Fria e o medo que as nações comunistas elas se expandissem. Existia esse medo na época. Então, outro fator decisivo, porque em 64 a interferência militar no Brasil, ela usou isso como degrau, de certa forma, o próprio Congresso, com medo de um possível golpe comunista. Isso é o que é dito historicamente, mas nós sabemos, na verdade, que havia uma instabilidade política que segue desde a década de 50, influenciada pelos fatores externos, principalmente norte-americanos. Tá? E a nova república, ela já começa a se moldar aí pós 88, depois que quase todas as ditaduras latino-americanas, elas caem por terra. Então, quando há a queda das ditaduras, automaticamente acontece no Brasil. Então, os fenômenos externos, da política externa, da política fora, da economia, da cultura, já que a sociedade ela se torna globalizada, é interessante você ler um pouco sobre Milton Santos, apesar que há o questionamento se há a globalização ou não, mas para que você entenda um pouco desse processo, né, que é o laicar. Então, o problema, na verdade, é você aprender a trabalhar com fatos paralelos. Não só o 9º ano, todas as turmas, beleza? Qualquer um que quiser uma dica de vídeo, alguma coisa, eu estou disponível. É só fazer o pedido que eu vou atender assim quando possível, beleza? Valeu, galera!